Se a gente se voltar algumas décadas atrás, a doença de Alzheimer não era muito bem caracterizada. A evolução na medicina, nos exames de imagem que auxiliam no diagnóstico, nos testes neuropsicológicos, isso avançou muito. Mas antigamente, um indivíduo que apresentava, por exemplo, a principal característica da doença clínica e comum nossa, que é a perda de memória, era taxado como esclerosado. Então, assim, isso é natural do envelhecimento. Então, é muito comum nós recebermos os pacientes já numa fase adiantada. Todos os profissionais, tanto da área médica quanto da área da saúde, têm essa percepção, mas a comunidade ainda não. Então, a doença de Alzheimer é uma doença complexa, de difícil entendimento, mas chamou bem atenção, né, quando o começo desse estudo, ainda no término da faculdade e o início do mestrado, porque é uma doença que acomete, em geral, indivíduos idosos. Eu sempre tive essa intenção de estar trabalhando com esse grupo de pessoas. Uma doença que não acomete necessariamente, quer dizer, no início, o próprio paciente, mas posteriormente envolve muito a questão do cuidador, ou seja, da família. Então hoje nós temos no Brasil em torno de 1,5 milhão de indivíduos afetados, nos Estados Unidos 4,5 milhões de norte-americanos. Isso preferencialmente, óbvio, acaba acometendo indivíduos com mais de 65 anos, mas pode acontecer mais precocemente, em torno de 55, 60. Mas hoje, assim, a situação geral em função dos estudos nos grandes centros do mundo em relação à doença é a descrição de novos genes. A gente tem, isso não muda muito em relação aos últimos 20 anos, 4 genes que estão mais relacionados à doença. Só que tem um problema, esses genes, eles não cobrem, como a maioria das pessoas acham, todos os casos da doença. Pelo contrário, a proporção dos casos da doença de Alzheimer que se segregam dentro de uma família, que acomete várias pessoas, é uma minoria. Então, assim, talvez 70%, 80% dos casos são formas esporádicas, que a gente chama, ou seja, acontecem ao acaso. Nesses onde a gente tem a presença do componente genético, realmente a maioria se dá por repetição e segregação em cada geração da família. Quer dizer, um ou mais indivíduos afetados. O nosso grupo, ele trabalha, quer dizer, eu já desde o mestrado, com alguns genes específicos associados a vários eventos da doença, por exemplo, aspectos inflamatórios do cérebro, né, alguns genes associados. Mas a nossa linha de pesquisa ela é um pouco diferente. Ela está não em descrever novos genes, mas tentar entender um pouco melhor a interação entre esses genes. Então nós temos hoje alguns remédios, algumas drogas que são utilizadas com sucesso no sentido de parar ou bloquear os sintomas numa dada fase da doença e obviamente proporcionar o indivíduo que já está na fase da terceira idade a uma melhoria na qualidade de vida. Só que tem um detalhe, é se diagnosticar a doença o mais precocemente possível. Claro que também vem a questão do diagnóstico. Começou a esquecer Alzheimer, não é bem assim. Mas os sinais de alerta são importantes. Por exemplo, todo mundo esquece a chave, esquece até o nome de alguma pessoa que não tem muita proximidade. Datas.
Esse é o tipo de envelhecimento normal. Agora, a patológica, ela pode ser observada se fazendo uma boa anamnese, um bom contato com o paciente. Perda de memória patológica é definida como o esquecimento de atividades cotidianas que o indivíduo fazia todos os dias e acaba esquecendo. Então é a vozinha que faz o feijão que a gente nunca deixa de, que é sempre gostoso, etc, etc, e de repente ela começa a inverter, não pôr tempero, colocar. Esse é um sinal de alerta. O vozinho que vai ao banco tirar a sua aposentadoria, não dá que parte dela, esquece a senha repetidamente. Mas uma senha que ele guardou e trabalhava, sempre memorizou durante a vida inteira. Esses são sinais de alerta. Isso é extremamente importante que seja considerado, principalmente em relação aos profissionais da saúde. Eu havia falado sobre a preocupação mundial, principalmente em relação à cura ou bloqueio da doença. Até talvez o termo parada dos sintomas. Sintomas, ficar claro, eu falei em perda de memória, mas são 3 etapas resumidas da doença. Perda de memória é o primeiro, perda de orientação temporoespacial, o paciente não saber onde está, distúrbios de conduta, de comportamento, tudo isso interfere no aspecto social. Até a fase mais terminal, que é uma fase já associada à vida vegetativa, essas são praticamente resumidamente as 3 etapas, vai de 8 a 12 anos. Então, qualquer tipo de intervenção, como esses medicamentos, rivastigmina, Exelon, galantamina, que hoje a gente pode utilizar tentando bloquear, mas bloqueiam por um tempo, se a gente conseguir isso já é um ganho enorme. Quer dizer, a gente tenta hoje, o grupo, contribuir, assim como todos os outros que estão estudando nesse momento, um pouco melhor para o entendimento. Acho que só juntando essa espécie de quebra-cabeças que a gente vai conseguir entender melhor, não sei nem se na minha geração, esses aspectos para tentar falar no futuro em relação à cura. Até um exemplo bem didático, hipotético, é colocar um tijolinho numa obra que você queira construir e ter como final uma casa bem estruturada, uma residência, enfim, e isso seria talvez o objetivo principal, que é a cura. Nós temos 2 pontos fundamentais. Primeiro, o avanço no diagnóstico, apesar de ser o mais complexo. Alzheimer, a doença de Alzheimer representa 80% dos casos de demência. Então, hoje, por exemplo, para um profissional acertar o diagnóstico, a chance é grande, mas vários outros fatores estão envolvidos. Esse é um lado, o outro lado é a família, os cuidadores, a percepção. É muito complexo, muito, muito difícil. Por quê? Por conta do exercício. Então, todo esse aparato de evolução clínica envolve, como a gente já falou, não só o paciente, mas a família, o ambiente, de diversas formas. Você tem pacientes que a gente precisa controlar os sintomas de agressividade, por exemplo. E tem outros que são muito apáticos. E isso vai flutuando ao longo da doença. Mas principalmente essa fase, meio que a interface entre perda de memória, de orientação temporoespacial, distúrbios de conduta, essa é a parte mais difícil. A palavra-chave, e é uma palavra muito pouco executada por nós no dia a dia, é paciência. Então, por exemplo, a gente sabe que os pacientes que são contrariados, veja, o grau de consciência, ele não se perde, ele regride. Mas o paciente, mesmo tendo impossibilidade e sabendo disso, ele tem um grau de consciência extremamente refinado, ainda que na fase inicial, nos primeiros anos de acometimento da doença. Então, assim, busquem artifícios para confortar não só a si próprio, como também os pacientes. Mas o que é isso na prática? Na prática, por exemplo, se ele repetir várias vezes, e vai repetir acontecimentos pelo qual ele está passando, sempre escute como sendo a primeira vez, dando atenção.
Se ele repetir a mesma história, compartilhe a história. Isso não vai ser por um longo tempo. Se você fala, você já contou essa história 10 vezes. O nível, lembre-se, o nível de consciência, ele está registrado. Mas eu não estou falando de um evento que ocorre uma vez, 2 vezes. Estou falando de um evento que ocorre ao longo dos anos. Então a gente tem muitos casos, né, de cuidadores. O envolvimento da família é importante. A gente tem família, por exemplo, que tem 4, 5 filhos e só um cuida. Isso é muito difícil. A gente sabe que na prática é. A socialização da família é de extrema importância no momento desse, a união da família. Desgaste a gente não pode esconder que existe, mas ele precisa ser compartilhado e tentar passar, né, esse conforto não só para os próprios filhos e cuidadores, como para o paciente também.